Boa noite a todos, profundo saravá a todos vocês, que as santas almas abençoe a todos nós. Hoje nós vamos ler um trecho do livro Segredos da Magia de Umbanda e Quimbanda, do escritor Mata e Silva, onde ele fala sobre o valor terapêutico dos defumadores. Então ele diz assim: as defumações com as maravilhosas ervas da flora brasileira são de alto valor terapêutico, mágico e propiciatório. O uso das defumações é tão antigo que não há povo ou raça que não tenha feito uso dele, de acordo com os ensinamentos dos primitivos magos ou sacerdotes. Todavia, os maiores conhecedores desse mister nos vêm dos antigos magos dos Tupinambás, ou Tupina-Guaranis também, do tronco tupi. Né? Esses pajés, caraíbas, oriundos com os segredos do Kayari, através das entidades espirituais que militam na corrente astral de Umbanda. O seu valor terapêutico e mágico é de comprovada eficácia, e não há tenda de Umbanda que não faça largo uso dessas defumações. Vamos tratar aqui da aplicação de certas ervas ou plantas para defumações no alto aspecto mágico ou ácido magnético de forma mais simples possível. E é bastante dizermos que certas ervas queimadas em determinadas horas podem isolar o local de até surtos epidemiológicos, assim como o eucalipto macho, as sementes de girassol, as sementes de imburana, ser usadas em defumações nas horas favoráveis de Saturno. Não precisamos fazer grandes citações ou comprovações. É bastante tomarmos como exemplo o caso de Moisés, o maior mago judeu daqueles tempos bíblicos, que para dominar o faraó, filho de Ramsés, sob cujo jugo estava o povo judeu escravizado, fez uso das forças da magia negra, quando lançou as decantadas 10 pragas, a fim de intimidar os egípcios, né? Ao mesmo tempo que isentava o seu povo de seus efeitos, usando também forças da magia branca, através do uso secreto das defumações dos defumadores. Né? Então, ao mesmo tempo que Moisés rogava as pragas no faraó e no povo egípcio, ele defendia o povo judeu com as defumações apropriadas. Né? Esses defumadores, é claro, eram compostos de certas ervas ou raízes aromáticas, de seu conhecimento secreto, o qual aprendeu entre os magos negros da Índia. Moisés aprendeu entre os magos negros da Índia, inclusive com o famoso Ravana, que posteriormente chegou a combater, vencendo em demanda de magia negra. Interessante isso. Moisés foi incontestavelmente um grande mago negro, e uma das provas disso está no Velho Testamento, cheio de atos de magia negra, com oferendas e sacrifícios de animais, implicando no holocausto de sangue e outras coisas. Mas voltemos à questão das pragas sobre o povo egípcio, que foram atos de terrorismo para que Meneftalo cedesse às pretensões de Moisés. Meneftalo era o faraó, né? Cedesse às pretensões de Moisés. Quando Moisés preparava então seus elementos de magia e os fazia espalhar pelos pontos desejados, inclusive pelo próprio palácio do faraó, tinha sempre o cuidado de mandar a Arão, um de seus auxiliares mais diretos, distribuir pelas casas, terreiros e pomares do povo judeu, de que era cativo, né, as raízes apropriadas a fim de serem queimadas em fogareiros de barro, para que ficassem isentos das pragas que ele rogava contra o faraó, né? E dos ataques de magia negra que ele fazia contra o faraó. Se Moisés existisse agora no Brasil, e com suas práticas, por certo seria apontado de macumbeiro, com certeza. Feiticeiro, pai de santo e até de umbandista. É interessante notarmos que os protestantes que vivem de Bíblia na mão e apontam os umbandistas de macumbeiros, idólatras e outras coisas mais, o que interpretariam das diabruas de Moisés se soubessem a respeito, né? Pois bem. Porém, como o nosso caso aqui não é tratar do aspecto verdadeiro da vida desse grande mago, e citarmos isso tudo foi apenas para lembrarmos que defumadores não são coisa de umbanda de nossos dias. Voltemos ao propósito direto dessa questão. Então vamos às regras para a aplicação correta dos defumadores na alta magia astromagnética. A pessoa que necessitar de uma defumação propiciatória, mágica ou terapêutica para fins de saúde, desagravação de elementos morbosos astrais que possam estar segundo através de seu corpo astral, possa estar sugando através do seu corpo astral para fins de vitalizar seu aura, aumentar o seu potencial de magnético pessoal no âmbito de seus negócios, seu ambiente de trabalho, como será muito útil aos vendedores e corretores. Enfim, a tudo que você queira predispor para um benefício de ordem material, dentro das normas justas ou naturais da vida. Deve identificar primeiro. Vamos lá.
o seu signo para saber qual é o seu planeta regente ou governante, as horas favoráveis do dia ou da noite do seu planeta governante. No Almanaque do Pensamento tem isso, gente. E escolha uma, quer na parte diurna ou noturna, porque sempre tem isso mesmo, tem a hora do planeta de dia e a hora do planeta noturno, né? Caso tenha dificuldade nisso, procure uma pessoa mais familiarizada com esses aspectos e essas explicações. É muito fácil de se aprender. Hoje tem internet, é muito fácil. Eu colocar na internet a hora favorável do planeta tal. E para você saber qual é o seu planeta, é simples. São 12 signos, os signos são regidos por planetas. É fácil também descobrir isso daí, tá? Feito isso, sabendo a hora que você quer, então prepare a sua defumação pessoal ou de ambiente da seguinte forma. Adquira um vaso de barro apropriado para defumações. Aí ele põe entre parênteses aqui, só serve se for de barro. Tá? E carvão virgem. Por que a gente usa o de barro, principalmente na Umbanda esotérica? Porque barro, né, gente? A terra neutraliza a carga quando você está em um ambiente muito carregado. O aço da lata, geralmente o pessoal usa a lata de Nescau, né? Essa lata, muitas vezes, ela se torna um condutor, né? É um metal, né? Se torna um condutor. Então, dependendo de onde você está, você vai agregando cargas em você. E o barro tem tudo a ver com a erva, né? É a terra, né? Enfim. Escolha dentro dessas ervas solares, 1, 3, 5, 7 ervas solares, né? Para aplicá-las na dita defumação. Então ele dá aqui vários exemplos de ervas solares. São as flores de maracujá, flores e folhas, né, de maracujá. Erva cidreira, que é a melissa, né? Eucalipto, folha de levante, jasmim cheiroso, hortelã, folha de laranja, laranjeira, né? Folha de limão verdadeiro, girassol, alecrim cheiroso. São ervas solares, tá? Então você pode escolher de 1, 3, 5, 7 ervas solares dessa daí. Tendo essas plantas ou ervas à mão, é só escolher e usar. Apenas tenha cuidado de adquirir as verdes e secá-las à sombra. Isto é, não deve expô-las aos raios solares. E colher sempre na lua nova, né, gente? Lua nova crescente, né? Aí deixa no local sombreado, deixa ela secar bem para poder usar como defumador. Observação especial. O ato de defumar na hora favorável de seu planeta consta de fazer com que as ervas sejam postas no carvão em brasa para queimar de forma que a fumaça possa envolvê-lo bem. Outro sim. Nessa ocasião, mentalize quanto for possível a cor verde pura. Agora, se o seu caso vai depender de uma boa defumação, se o caso vai depender de uma boa defumação de descarga, desagregação de larvas fluídicas, né? Porque você está ou desconfia que esteja mal influenciado por causas diversas, ou que esteja recebendo vibrações negativas, de qualquer espécie, mesmo em seu ambiente familiar ou de seu negócio, então proceda das seguintes condições. Escolha sempre uma hora favorável da lua e proceda a defumação conforme o item E. O item E é a defumação no vaso de barro. Observação especial. Mudando apenas no caso a cor, que será azul no ato de mentalizar. Então, para você se vitalizar o verde, para você se purificar ali o azul. Para isso, escolha entre as ervas lunares. Então, as ervas lunares quais são? Vou dar um exemplo aqui. São várias ervas lunares. A erva lunar ela tem uma característica de não ter tanto odor. Ela é um pouco mais hídrica, mais agosa, né? Mais suculenta, vamos dizer assim. E o cheiro dela geralmente é inodoro, não tem muito cheiro. As ervas solares geralmente têm um cheiro forte, agradável, tá? Então são as folhas e lágrimas de Nossa Senhora, folhas de quitoco, manacá, erva da lua, mãe boa, panacéia, avenca, rosa branca, chapéu de couro, mastruço, poejo, né, unha de vaca. Apenas em qualquer combinação que faça com essas ervas, é imprescindível misturar cascas dos dentes de alho. Então, para se limpar, para descarregar, é muito interessante colocar aquela película que tem entre o alho e a casca, né, aquela película roxa. Apenas em qualquer combinação que faça dessas ervas, é imprescindível que misture casca de dente de alho e a casca seca do limão verdadeiro. A gente entende o limão verdadeiro como o limão cravo, né, que é o cavalo geralmente, né, que é o limão mais antigo, né? Aquele limão é muito bom para isso. Após descasca o limão, deixa secar aquela casca no sol, pode deixar secar no sol. Depois usa a defumação junto com a película do alho, que pode aplicar em si mesmo e em outros irmãos, que deve ser feita com a roupa limpa e banho tomado. Pode-se jogar os restos em qualquer depósito comum, porque o fogo queima tudo, nada fica de negativo. Podemos adiantar mais que as raspas do fruto ou da semente de imburana, ou raspa da raiz seca da erva, ou mesmo as folhas conhecidas como dormideira, as flores e folhas do maracujá, a raspa do fruto da bicuíba,
As flores e folhas da semente do girassol usadas na defumação são poderosos revigorantes nervinos e calmantes neurocerebrais do sistema nervoso de modo geral. A semente do girassol queimada 3 dias seguidos, queimada durante o meio-dia, debaixo dos raios solares, faz milagre. Nessa condição de desgaste neurológico do sistema nervoso, passando por alguma situação de desgaste do sistema nervoso, defumação 3 dias, no meio-dia, embaixo do sol, com essa semente de girassol, nossa, é maravilhoso. Pode ser aplicadas em combinação de 1, 2 ou 3 ervas, nas horas favoráveis da lua, quando à noite, e nas horas favoráveis do sol, quando de dia. As pessoas nervosas com esgotamento nervoso têm essa terapêutica nas defumações com essas plantas, seguros meios de melhorarem muito, isto é, um poderoso complemento ou auxiliar em seus tratamentos. Isso porque quase todas as fraquezas nervosas são de fundo psíquico, isto é, morais, emocionais e espirituais, por distúrbios mediúnicos ou por atuações espiríticas, mesmo por coisas mandadas também. Ora, sabemos que as fraquezas ou os abalos nervosos, mesmo que os produzidos por excessos físicos, começam por desequilibrar primeiramente o corpo astral. E é por isso que os seus sintomas principais e mais deprimentes são os que martirizam o paciente pelo seu psiquismo, ou seja, pela qualidade dos pensamentos negativos que ele passa a gerar, assim como cismas, manias e medos, temores injustificados, angústias diversas que eu normalmente não ligaria. Então, muitas vezes começa no corpo astral, né? Um comportamento diferente, né, do normal, né? A pessoa começa a ter uma série de manias, de cismas, de perseguições, medos, né? E acaba refletindo no corpo físico, né? Assim é que a defumação vitalizante, calmante, vai impregnar os seus centros nervosos mais sutis, alimentando-os, e que estão justamente no seu perispírito ou corpo astral. Então, você envolver a pessoa nessa fumaça da defumação da erva certa, no horário certo, olha, faz milagre, viu, gente? Daí se infere claramente que, além de produzirem também uma limpeza de larvas e outras agregações morbosas astrais, vai tonificar esses citados centros nervosos mais sutis e mais poderosos, porque são eles que dominam todos os plexos nervosos, propriamente ditos na medicina oficial. Então, assim, não pode se esquecer que os chakras têm como ancorador as glândulas, né? Então, os chakras são no corpo astral, mas através do duplo etérico ela tem como ancorador glândulas, né? Hipófise, pineal, a tireoide, o timo, né? Suprarrenal. Então, assim, mexe com o físico também. Tanto é que se os responsáveis pelas casas de saúde pudessem experimentar essa terapêutica dos defumadores, viriam que os doentes experimentariam grandes melhoras. Muitos deles dali sairiam mais depressa. Seria verdade. Hoje o SUS já está usando muita erva medicinal, já tem muita erva reconhecida pelo Ministério da Saúde, né? Que pode ser usado porque é reconhecido pelo Ministério da Saúde. E o SUS também está abrindo muito para antroposofia, para acupuntura, né? E quem sabe no futuro, né, eles possam aceitar uma pessoa passar por um tratamento desse, né? Bom, é isso daí, gente. Foi um prazer estudar com vocês. Saravá.